Vem aprender esse bolo delicioso, bolo tropical. Ele vai ser recheado com abacaxi e com pêssegos. Mas se você quiser, você pode trocar as frutas e colocar a da sua preferência. Esse bolo é de longe o preferido da minha sogra e também da minha mãe. Eu vou fazer o bolo para elas e já vou aproveitar e te ensinar essa receita. Uma receita deliciosa e também bem fácil de se fazer. Aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai poder aproveitar todas essas delícias. São poucos ingredientes. Aqui embaixo eu vou deixar a lista dos ingredientes com as quantidades para você, certo? Então, eu vou precisar de uma batedeira, mas se não, você pode fazer na mão se você não tiver uma batedeira. Vou te mostrar todo o processo, que é muito bom de se fazer. Siga todos os passos para ficar um bolo delicioso. A primeira coisa é bater a manteiga junto com o açúcar. Coloco aqui toda a minha manteiga. Essa manteiga, ela tem que estar em temperatura ambiente. Ela não pode estar gelada, tá? Mas ela não pode estar líquida. Então, não derreta a manteiga. Manteiga e açúcar. Coloca tudo aqui e a gente vai deixar bater até que ele fique bem cremoso. Deixe bater por aproximadamente 2 minutinhos. Depois de 2 minutinhos, eu vou começar a adicionar os ovos. Um a um, eu vou colocando eles na receita, tá bom? Vamos lá? Vai incorporando. Esse processo é muito importante. Vai aumentando a velocidade aos poucos. Não esqueça de vez em quando vir aqui, ó, e ir tirando toda a massa que fica embaixo aqui na batedeira. Vamos colocar mais um ovo e vamos continuar com o processo. Mais um. E vai aumentando a velocidade aos poucos. É importante deixar incorporar bem, tá bom? Ó, ele vai incorporando e daí você vai aumentando a velocidade. Agora eu venho com o último ovo e também com a baunilha. Eu estou usando a pasta de baunilha, então eu vou colocar uma colher, ó, uma colherinha de café, bem cheia. Se você for utilizar o extrato de baunilha, às vezes você precisa colocar uma colher de sopa. E essa baunilha ajuda a tirar um pouco do gosto de ovo. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui, ó, aqui de baixo, raspar bem para que misture completamente. Não bata demais, é só o suficiente para ficar bem incorporado, tá bom? E agora nós vamos colocar o fermento junto com a farinha. Eu vou misturar os dois e daí eu vou colocar aos poucos os dois aqui na minha massa. Vou colocando as colheradas. Não deixe a velocidade da sua batedeira muito forte.
tem que ser uma velocidade um pouco baixa, tá? Então, ó, coloquei 2 colheres e vou misturandinho. Conforme vai indo, eu venho e coloco mais 2. 1, 2. E vai, ó, devagarzinho. Se você bater muito forte, a massa vai ficar dura. 1. Espera um pouquinho. Mais 1. E assim a gente vai colocando toda a farinha. Bem devagar. Quando a gente tem pressa em fazer as coisas, é que dá errado. Então, quando você for fazer um bolo, tenha paciência, tá bom? Vamos lá. Mais 1. Sobrou só um restinho aqui, ó. E pronto. Vou aumentar só um pouco para pegar a lateral. E vou lá no fundo pegar todo o restinho de farinha, ó, para que misture bem e não tenha problema do teu bolo ficar meio estranho, tá bom? Aqui a gente só vai incorporar a farinha, mais um pouquinho e tá pronta a nossa receita. Pronto. Olha só, ficou linda, perfeita. Ela é uma massa um pouquinho mais sequinha mesmo, ela não é aquelas massas muito líquidas, tá? Ó. Então, ela ficou perfeita. E agora a gente vai colocar na forma. Massa pronta, hora de colocar na forma. Aqui eu tenho 2 formas de 20 centímetros por 6 de altura. Fica muito mais fácil na hora de desenformar quando a gente já tem 2 prontinhas. Se você não tem 2 formas de mesmo tamanho, não tem problema. Coloque tudo numa só e depois você vai cortar no meio a massa quando estiver pronta. Eu já untei com desmoldante. No meu canal do YouTube eu ensino a fazer, aqui no YouTube eu ensino a fazer um desmoldante caseiro. Mas se você quiser, você pode comprar industrial. Se você não tem o desmoldante, você também pode passar um pouquinho de óleo, mas é um pouquinho, gente. Não é para encher de óleo, senão vai afetar o teu bolo, tá bom? Então passa só um pouquinho para ele ficar fácil de soltar. Então eu estou com as 2 formas e agora é só dividir metade da massa em cada uma delas. Prontinho. Já dividi a massa nas 2 formas e agora eu vou levar para assar. Eu não tenho o costume de pré-aquecer o forno, então eu vou ligar ele agora e já vou colocar as massas lá dentro. No meu forno, ele leva em média 26, 27, 28 minutos para ficar pronto a 180 graus. No seu forno, você vai ver quanto tempo é necessário. A hora que o palito sair sequinho ali no meio, tá assada o seu bolo, a sua massa, certo? Então, eu vou levar para assar. E enquanto isso, nós vamos fazer o recheio desse bolo tropical. Os ingredientes do recheio também vão estar aqui embaixo na lista para vocês com todas as quantidades. A primeira coisa que eu vou fazer é misturar as gemas junto com o amido de milho. Então eu vou dissolver bem as gemas aqui no meu amido de milho e daí eu vou continuar com o meu processo. Esse creme ele vai ao fogo e eu preciso que ele esteja bem geladinho para depois eu poder utilizar ele na minha receita. Espera aí, ó, só misturar bem. E esse creme não pode ser feito em temperatura alta no fogo. Use a parte mais fraca do seu fogão para evitar que você faça com que os ovos virem ovos mexidos, tá? Então, ó, aqui misturei.
Misturei todo mundo. E agora nós vamos ao fogo. Em uma panela, eu vou colocar o leite e vou aquecer esse leite. O leite tem que estar morninho. Aqui eu tenho leite condensado e também creme de leite. Ó, aqui tá as gemas que eu misturei com o amido de milho. Nessas gemas eu vou misturar o creme de leite. Já vou misturar os dois aqui e já vou deixar pronto enquanto o meu leite vai aquecendo. Ó, vou misturando. Deixo bem misturadinho para que fique bom. Eu tô usando creme de leite de caixinha, tá? Se você tiver acesso à nata, é muito melhor. Eu gosto muito de utilizar nata nesses processos. Ó, misturei bem, pegue lá no fundo. E daí vou utilizar o leite para fazer o que a gente chama de temperagem. O meu leite já aqueceu e eu vou pegar um pouquinho desse leite, só um pouquinho, e vou colocar aqui, ó. Misturo. E esse leite quentinho, colocando aos poucos aqui nas minhas gemas, eu não vou ter ovos mexidos. Agora eu venho, vou desligar o fogo, vou colocar mais um pouquinho. E aos poucos eu vou fazendo isso, misturando. Ó, o nome disso é temperagem. Tá vendo como ele fica um creme bem bonito, sem ter problema de estragar tudinho, de você perder o seu creme. Mais um pouquinho. Ó, prontinho. Assim, eu temperei bem as minhas gemas e agora eu posso devolver elas para a panela com todo o leite que tá ali, ó. E assim eu não corro o risco de perder tudinho porque eu fiz ovos mexidos, tá bom? Aqui, ó, tudo misturadinho. Eu tô com o fogo desligado. Eu vou colocar o leite condensado. Vou ligar o fogo e vou cozinhar em fogo baixo. Eu fico aqui, ó, mexendo e cuidando desse creme, limpando bem as bordas da minha panela até que ele engrosse. Dependendo do teu fogo, isso pode levar 1 minuto, pode levar 2 minutos, dependendo muito da força do teu fogão, tá? Mas lembre-se que tem que ser em fogo bem baixinho. Creme pronto, 3 minutinhos, ó. Fica bem bonito, deixa eu desligar. Fica bem bonito. E agora a gente vai guardar. E se empelotar o meu creme? Uma ou outra pelotinha não é normal, gente. É normal, quer dizer, né? Não é um problema. Se ficar pelotas muito grandes, você pode passar pela peneira ou então você pode usar o mixer para tirar, tá bom? Mas assim, desestressa. Não há necessidade da cozinha ser uma coisa estressante, muito pelo contrário. Ela tem que ser divertida. Então, vamos colocar agora esse daqui. Eu vou colocar em uma vasilha e vamos deixar esfriar. Meu creme ficou pronto. Peguei um saquinho plástico e eu vou colocar aqui em cima, ó, encostando no creme para evitar que forme aquela película. E esse daqui vai para a geladeira. Ele tem que estar bem frio para eu poder rechear o meu bolo. Meu bolo já assou, agora eu tenho que deixar ele esfriar para poder montar o bolo. Uma coisa,
esse creme não pode ser congelado, porque ele contém amido. E tudo que tem amido, quando descongela, ele perde totalmente a estrutura. Então você tem que fazer, no máximo você faz hoje e utiliza amanhã. Mas ele não pode ser congelado. Então, agora deixar tudo esfriando para daí a gente continuar e eu te mostrar o processo para a montagem deste bolo. Tudo ficou pronto. As minhas massas saíram do forno, descansaram, já tirei da forma, já estão aqui. O meu creme que estava na geladeira já coloquei num bico de confeitar. E como eu vou fazer esse bolo sem nenhuma cobertura por fora, vai ficar tipo um naked. Tipo não, vai ficar um naked. Eu coloquei ele na manga, no bico perlê 1A, para poder deixar ele bem bonito, bem decorado, tá bom? Eu peguei como recheio pêssego em calda e abacaxi em calda. Aqueles de latinha mesmo, tá? Você só tira o excesso do líquido. E eu peguei um pouco da calda do pêssego e coloquei um pouquinho de água para poder molhar o meu bolo. Só tome cuidado, nunca molhe em excesso, senão o bolo vai desmoronar inteiro. É só para dar um pouquinho de umidade e ele ficar um pouquinho mais saboroso. Também fiz uma decoração que eu vou te mostrar e vou montando aqui. A decoração eu fiz com flores comestíveis. Eu estou utilizando aqui o cravo e a mini rosa. Mas não é qualquer cravo e qualquer mini rosa, gente. Você não pode sair por aí pegando na rua as flores. Eu fui até um local que aqui em Curitiba nós temos no mercado municipal e em outros locais eles vendem flores preparadas que não tem nenhum tipo de agrotóxico, que já foram cultivadas para serem comidas. E a gente come apenas as pétalas dessas flores, a gente não come o cabinho e isso é importante você avisar caso você vá vender esse bolo ou se você for fazer para a sua família, você também explica que a parte verde das folhinhas não se come, só as pétalas, tá bom? Então esse bolo pode ser feito para a família, pode ser feito para vender. E se você está gostando dessa receita, já aproveita e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também vai aprender e também vai fazer essa delícia. Também vou deixar aqui nos comentários aqui abaixo um link onde eu tenho os meus outros cursos. Curso de cucas, curso de pães, curso de confeitaria de Natal, curso de preparos para a Páscoa, um mais gostoso do que o outro. Vai ficar fixado nos comentários e também aqui embaixo para você ver todas as delícias que eu tenho. Então, eu vou montar agora e vai ficar pronto o nosso bolo tropical. Aqui está a decoração que eu fiz, coloquei as flores. Como eu disse, são flores especiais, comestíveis. Elas foram higienizadas antes de serem colocadas em cima do bolo. Coloquei algumas fatias de pêssego para fazer a composição, tá? Então, esse daqui vai por cima. Então, aqui eu tenho o bolo. Eu coloquei o creme aqui, ficou bem geladinho, tá pronto para ser utilizado. O bico perlê 1A. Eu tô vendo que esse lado do bolo tá mais baixo do que esse. Então aqui eu vou colocar mais creme, aqui eu vou colocar menos creme. Como eu disse, ele vai ser um naked. Então, eu venho e faço bem bonitinho para que depois, a hora que eu vá tirar foto, a hora que eu vá levar para as pessoas comerem, ele esteja bem bonito. E daí a gente vai colocar o recheio, rechear ele completamente. Não coloque muito recheio, senão na hora que a gente colocar a parte de cima, o bolo pode acabar caindo, tá bom? Eu ainda tenho um pouco de creme ali na travessa, se eu precisar eu coloco um pouco mais aqui. Aqui, ó, um pouquinho mais. Aqui no meio. Ó, aqui eu fiz a decoração bem tranquila e agora eu vou colocar o pêssego e o abacaxi. Eu tirei o excesso de calda para não ficar muito úmido e eu vou distribuindo o meu recheio. Não coloque muito lá na ponta, senão ele vai cair.
E lembre-se que você ainda vai colocar aqui o abacaxi. Então, ó, eu distribuo, verifico se todos os lugares têm recheio de pêssego. E agora eu venho com o abacaxi. Também vou colocando. Eu adoro esse recheio. Você pode fazer com outros tipos de frutas. Também pode ser fruta em conserva, pode ser uma fruta natural. A única coisa que eu recomendo é que, se for fruta natural, você cozinhe ela um pouquinho com açúcar, porque senão ela fica muito perecível, ela não vai aguentar muito tempo, tá bom? Eu gosto de cortar bem miudinho, tá? E agora... Ah, esqueci da calda. Vou colocar um pouquinho da calda aqui, ó, nesse aqui de cima. Eu vou colocar o bolo com cuidado. Eu dou uma leve apertadinha, não aperte muito. E como eu esqueci de botar a calda lá embaixo, eu vou colocar um pouco da calda aqui em cima, ó. Mas coloque no bolo de baixo também, tá? Não umedeça muito. Vai colocando aos pouquinhos que o bolo vai absorvendo. E daí fica bem tranquilo. Se você colocar muito, pode escorrer tudo pra fora. Prontinho. Olha só. Vou colocar umas gotinhas de creme para fazer um charme. Agora é só degustar essa delícia. E agora eu já posso experimentar este bolo tropical com aquele creme delicioso que eu ensinei para vocês e com um recheio de abacaxi e pêssego. O creme ficou perfeito, não tá doce demais. O abacaxi e o pêssego ficaram no ponto certo, porque eu tirei o excesso de calda deles e a massa tá muito fofinha. Prontinha para você experimentar e ver como que a tua família vai reagir a esse bolo delicioso. Que, vamos ser bem sinceros, né? Além de ser bonito, ele é delicioso, gente. Então, boa aula para você e até o próximo vídeo.